Agora que temos uma ideia do que é Buffer Overflow, vamos aprender um pouco mais sobre sua variante na stack. Como vocês já sabem, a stack é composta pelo endereço de retorno, a base antiga da stack e o stack frame. Na verdade, entre a base antiga e o stack frame, pode haver também outros valores de outros registradores salvos na stack. Quando fazemos um programa que tem uma vulnerabilidade de buffer overflow, o buffer fica nesse stack frame e, ao ocorrer o overflow, o conteúdo do buffer começa a sobrescrever os outros espaços de memória da stack. Quando a função começa a encerrar, o stack frame é desfeito, o base pointer antigo é colocado de volta ao RBP e o endereço de retorno é colocado no RIP. Para testar o buffer overflow, vamos criar um programa com essa vulnerabilidade. Vamos usar um buffer de 8 caracteres, um scanf com %s e uma função para tentar executar com o buffer overflow. Essa função printará uma mensagem para nós sabermos que conseguimos executá-la. Agora, para compilar, vamos usar algumas flags para desabilitar algumas medidas de segurança que veremos mais para frente. Também compilaremos para 32 bits com o traço M32 para evitar poluição visual dos endereços gigantes de um programa de 64 bits na hora de explicar. Então vamos fazer um teste inicial para ver se está ocorrendo o buffer overflow, colocando um buffer grande e vendo se dá segfull. Agora vamos ver no GDB em detalhes o que está acontecendo. No caso, estou usando um plugin de GDB chamado PawnDBG, que facilita a visualização, mas ele não é necessário. Vamos começar fazendo um disassemble da main. Agora vamos procurar todas as operações que envolvem a stack. De início, já conseguimos ver um push EBP, um push EBX e um sub ESP8. Também podemos ver dois push EDX, que são os argumentos da scanf, e logo em seguida da scanf, temos um add ESP8 que retorna a stack como estava antes dos dois pushes. Então podemos ignorar esse meio e focar nas operações de stack do começo. Primeiro, podemos considerar que o endereço de retorno já está na stack, porque a chamada de uma função, que no caso é main, já empilha o endereço de retorno na stack. Depois, temos o push EBP, que coloca o endereço do EBP antigo na stack. Temos um push EBX, porque o EBX é um registrador que tem o seu valor mantido de acordo com a convenção de chamada. Portanto, como ele é alterado durante a execução da função, ele tem que ser salvo na stack e retornado ao valor original no fim da função. Depois, temos um sub ESP8, que criará o stack frame. O stack frame guardará as variáveis dessa função, que, no caso, é o nosso buffer. Vale notar que o endereço ebp-12 está sendo passado como argumento do scanf. Isso é porque ele é o endereço do nosso buffer, que será escrito pelo scanf. A partir dele, será escrito até acabar os caracteres lidos, sobrescrevendo os valores na stack. Agora que terminamos a análise estática, vamos rodar o programa e fazer uma análise mais dinâmica. O PawnDBG mostra uma interface bonitinha, com o assembly, a stack e os registradores. Para ver um disassembly no GDB convencional, podemos dar um disassemble a cada instrução. Para ver o conteúdo do registrador, poderíamos digitar print, o cifrão e o nome do registrador. No caso, ele está sendo printado como um inteiro. Se usarmos p/x, cifrão e o nome do registrador, conseguimos ver ele em hexadecimal, que aí é igual à representação que está aparecendo no PawnDBG. Podemos ver também a stack digitando x barra o número de palavras de memória wx, cifrão e esp. Como podem ver, o primeiro valor printado bate com o primeiro valor da stack mostrada no PawnDBG e o segundo valor também bate com o valor printado. Agora vamos voltar à execução do programa.
A primeira instrução é o push EBP, que como vocês podem ver, é 0. Na stack, conseguimos ver o endereço de retorno no topo da stack, identificado como libc start main. Se executarmos essa instrução, como vocês podem ver, o 0, que era do EBP, agora está no topo da stack. E podemos ver ali o endereço de retorno logo abaixo. A próxima instrução é o move EBP ESP. Portanto, executando essa instrução, veremos que EBP e ESP apontarão para o mesmo lugar. A próxima instrução é o push EBX, que atualmente é 0. Como podem ver pela terminação do endereço, não é o mesmo. Isso quer dizer que um novo 0 foi empilhado na stack. Se printarmos os endereços da stack, podemos ver que os dois espaços com 0 estão no topo da stack. A próxima instrução é o sub ESP8, que criará o stack frame. Como podemos ver pela terminação do endereço em ESP, o ESP foi subtraído 8. Vamos avançar um pouco agora. Chegamos à instrução que coloca o endereço do buffer em EDX. Como podem ver, o EDX está com o endereço 12 bytes acima do EBP, que é o mesmo endereço do stack pointer. Como podem ver, o endereço de EDX é colocado na stack como argumento da função scanf. O próximo endereço que ele vai colocar em EDX para depois empilhar é o endereço da format string do scanf. Como podem ver, o endereço empilhado é o endereço do format string %s. Avançando mais um pouco, temos nossa chamada do scanf e podemos colocar nossa entrada que vai causar o buffer overflow. Nossa string agora está abaixo dos dois pushes de argumento e está sobrescrevendo várias coisas na stack. Se olharmos para o conteúdo do endereço de EBP, podemos ver que o EBP antigo e o endereço de retorno foram sobrescrevidos por D e E. Agora temos o add sp8, que tirará os dois argumentos da stack. Agora teremos um leave, que tirará o EBP da stack e colocará no registrador EBP. Como previsto, o EBP foi sobrescrevido pelo D. Podemos ver que o EIP será sobrescrevido pelos 4 5 e esses 4 5 são os E que estão no topo da stack. Podemos ver que caractere representa o 45 digitando print, fazendo um cache para char e colocando o hexadecimal dele. Como podemos ver, realmente é o E, então o EIP será sobrescrevido por 4 E's. E aqui o EP foi sobrescrito. Última coisa importante antes de sairmos do GDB é pegarmos o endereço da função teste, que iremos redirecionar o fluxo de execução para ela. Agora é hora de escrever nosso payload, e para isso usaremos o comando echo. O comando echo printa a string passada como argumento. Se colocarmos a flag "-n", o echo não printa o "-n" no final. Se tentarmos colocar caracteres de escape no echo, não irá funcionar. Mas se usarmos com a flag "-e", irá funcionar. Como pode ver, 0x41 é o código do A na tabela ASCII. Se combinarmos as flags "-n" e "-e", podemos escrever um caractere de escape sem terminação em "-n". Quanto ao buffer overflow, queremos que a main retorne neste endereço.
Quanto ao formato da string a ser mandada, sabemos que o D é onde ficará o RBP e os traços serão onde ficará o endereço de retorno. Portanto, o comando echo para preencher stack até logo antes do endereço de retorno é esse. Podemos dividir o endereço de retorno em bytes, dividindo os números hexadecimais de 2 em 2. Por fim, devemos lembrar que os endereços são em literal end, então temos que colocar os bytes invertidos. E agora, experimentando printar nosso payload. No caso, esses caracteres estranhos são os bytes do endereço. E agora, enviando para o programa de verdade, temos a mensagem que criamos naquela função sendo printada aqui. Por fim, eu queria mostrar também como mudar variáveis na stack com buffer overflow. Para isso, vamos criar um programa que tem um buffer e um inteiro. Vamos ler nesse buffer e depois printar o inteiro para ver se ele foi modificado. Então vamos compilar com F no stack protector. E vamos abrir no GDB para analisá-lo. Fazendo o disassembly, nós vemos aqui que tem um zero sendo atribuído a RBP-4 e o RBP-12 está sendo usado como parâmetro da função scanf. Note que agora, como compilamos com 64 bits, os parâmetros não são passados pela stack, mas sim pelos registradores RSI e RDI. Vamos rodar uma vez sem o buffer overflow para ver se o programa está funcionando certinho. E agora vamos fazer o buffer overflow. Podemos ver que a partir do nono caractere, ele começa a sobrescrever a variável de inteiro. Agora vamos tentar fora do GDB, colocando um inteiro de valor 1 na variável. Como pode ver, ele printou 1. E de buffer overflow é isso, e vocês podem dar uma olhada no material do Gitbook na descrição.